Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1052 do STF, que traz decisões bem interessantes e com muita cara de prova. Então, antes de começar, fica aquele convite para você que ainda não nos segue, que ainda não ativou o sininho, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo lá no YouTube. Não deixa de seguir a gente, não deixa de ativar esse sininho para você ficar sabendo de todas as novidades. E também não deixa de compartilhar com os amigos para dar essa força para esse canal crescer. Por último, aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, lá também postamos novidades diariamente. O primeiro julgado do dia foi inserido lá no artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre o meio ambiente. O destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental no sistema responsável pela integração, que é o REDISIM, para o funcionamento de empresas que exerçam atividade de médio risco nos termos da classificação estabelecida em ato do poder público. O que acontece aqui, meus amigos? Sob o pretexto de desburocratizar, de trazer uma simplificação de procedimento, a lei de número 1495 acabou por possibilitar uma espécie de licenciamento automático para determinadas empresas. E aí, na verdade, o que se fez foi trazer um retrocesso à proteção do meio ambiente, com hipóteses de licenciamento presumido. E aí o STF entendeu que essas disposições que traziam o licenciamento ambiental automático são inconstitucionais porque eles simplificam a ponto de esvaziar o licenciamento ambiental, que é um instrumento apto e necessário para assegurar a proteção do meio ambiente. E aí se traz um grande retrocesso na tutela do meio ambiente, disfarçado de desburocratização, de simplificação, enquanto na verdade não é nada disso. É pura e simplesmente a facilitação da tomada de ações contrárias ao meio ambiente. O próximo julgado do dia também foi inserido no artigo 225 da Constituição Federal, também trata sobre tutela do meio ambiente. O destaque ficou assim: são inconstitucionais as normas que, a pretexto de reestruturarem órgãos ambientais, afastam a participação da sociedade civil e dos governadores do desenvolvimento e da formulação de políticas públicas, bem como reduzem, por via de consequência, o controle e a vigilância por eles promovidos. O que aconteceu? O decreto de número 10224 de 2020 extinguiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. E, além disso, ele excluiu a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia. Então, olha só, qual é o interesse aqui desse decreto? É de retirar a participação da sociedade civil do debate ambiental. Mas não só isso, também de retirar os governadores desse debate. Então, lá no Conselho Nacional da Amazônia, os governadores deixaram de ter participação. Foi extinto também o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, ou seja, a ideia é concentrar essas ações o máximo possível no governo federal e retirar a sociedade civil do debate. Dessa forma, esvaziando a finalidade desses conselhos, esvaziando a situação, ou melhor, a atuação da sociedade civil na tomada de decisões. E aí foram declarados inconstitucionais o artigo 5º desse decreto, 10224 de 2020, que extinguiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e foi declarada também a inconstitucionalidade, do decreto 10239 de 2020, nesse ponto especificamente na exclusão dos governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal. E por último, também foi declarado inconstitucional o dispositivo lá no decreto 10223, que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica da DPU.
é um julgado muito importante para quem estuda para a Defensoria Pública. O destaque ficou assim: é inconstitucional a norma estadual que estabeleça, no âmbito do Poder Judiciário local, cargos de advogado da Justiça Militar, vocacionados a patrocinar a defesa gratuita de praças da Polícia Militar. Essa lei, meus amigos, é a lei de número 12.832 de 98 do Estado do Ceará. Essa lei foi julgada inconstitucional. Ela trazia a previsão de advogados que atuavam junto à Justiça Militar para patrocinar a defesa de praças da Polícia Militar. E por que é inconstitucional? Porque não se coaduna com aquele modelo que está previsto lá no artigo 134 da Constituição Federal de assistência jurídica aos necessitados prestada através da Defensoria Pública. E não se coaduna também com aquele modelo que está previsto lá na Lei Complementar 80. Então não é possível o Estado, ainda que haja uma boa intenção, não é possível que o Estado traga, à margem das defensorias públicas instituídas pela própria Constituição Federal, um modelo próprio de patrocínio jurídico desses praças da Polícia Militar. Então, esses indivíduos, sendo necessitados, eles devem ser assistidos pela Defensoria Pública e não por um órgão específico criado por lei estadual. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou assim: é a Tese de Repercussão Geral, tema 599. A Emenda Constitucional número 57 de 2008 não convalidou o desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de legitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por municípios ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nele localizados. Vamos lá, meus amigos. O que diz o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal? Diz que a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos após a divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então vamos lá, o que é necessário para criar um município, para desmembrar e etc. Primeiro ponto, lei complementar federal, e aí essa lei complementar federal ela deve trazer o procedimento, bem como o período em que poderá haver essa criação, desmembramento e etc. de municípios. Essa lei complementar federal existe? Até hoje não. Segundo ponto, deve haver um estudo de viabilidade municipal. Terceiro, um plebiscito para a população dos municípios envolvidos. E quarto, uma lei estadual também tratando sobre o tema. E aí, para que você saiba, essa redação do artigo 18, parágrafo 4º foi inserida pela Emenda Constitucional 15 de 96. Fora isso, meus amigos, é importante que se saiba que lá no artigo 96 da DCT diz que ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época da criação. Porque, veja bem, muitos estados eles criaram leis estaduais que permitiam esse desmembramento. Acontece que, como não existe a lei federal, essas leis estaduais são inconstitucionais. Só que aqui no artigo 96 da DCT houve uma convalidação daqueles municípios que foram criados com base em leis publicadas até 31 de dezembro de 2006. E aí vem a questão. Veio esse artigo 96 da DCT, mas é possível convalidar aqueles municípios que foram criados sem plebiscito? E aí a resposta é não. Por que não é possível? Porque aqui o que se abriu margem foi para convalidar aqueles municípios que foram criados a despeito da existência de lei federal, o que não é possível, já que essas leis estaduais são inconstitucionais, foi tão somente uma modulação de efeitos. Mas, se não houve
o plebiscito, não há como convalidar. Veja só o tema de repercussão geral 400. A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, não foi afastada pelo artigo 96 da DCT, pela emenda número 57 de 2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o IPTU nos territórios indevidamente incorporados. Além disso, o que diz o tema 599? A emenda constitucional 57 de 2008 não convalidou o desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegalidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por municípios, ao qual fora acrescida sem consulta área de outro para cobrança de IPTU quanto a imóveis nela localizados. Então veja bem, não houve um afastamento da necessidade de plebiscito, só se criou ali uma exceção com modulação de efeitos para convalidar aqueles municípios que foram criados a despeito da inexistência de lei federal. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 8080 de 1990, que é a Lei do SUS, e o destaque ficou da seguinte forma: é obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda, na qual se pede fornecimento gratuito de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. E aí, meus amigos, é exatamente o contrário daquilo que a gente conversou em um dos nossos últimos podcasts, que trata lá do informativo número 734 do STJ. Então o STJ decidiu no dia 26/4 de uma forma e o STF decidiu de forma completamente oposta lá no dia 26/4 também. Então no mesmo dia estavam os dois decidindo coisas extremamente opostas, um totalmente diferente do outro. Veja só que loucura, não é isso? Mas vamos lá, vamos entender, vou explicar aqui de novo aquilo que eu já fiz lá no informativo de número 734, mas agora eu vou trazer a divergência, já que naquele momento eu expliquei de acordo com o que foi decidido pelo STJ. Amigos, em primeiro lugar, o dever do Estado de fornecer medicamentos, ele é solidário em relação a todos os entes. Então, o indivíduo, quando ele vai requerer medicamento, ele pode propor essa ação contra um ou vários entes. Então, pode ser só contra o município, pode ser contra Estado e município, pode ser só contra a União, pode ser União, Estado e município, enfim, ele vai escolher contra quem ele vai propor e qualquer um desses é solidariamente responsável pela oferta dos medicamentos. Onde é que tem dizendo isso? Lá no tema de repercussão geral 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. Então, pode propor contra um, contra 2, contra 3, e a questão do ônus financeiro, isso daí é algo que vai ser decidido posteriormente entre os entes. Acontece que existe uma exceção. Qual é essa exceção? É quando o medicamento não tem registro na Anvisa. E Bruno, dá para exigir do Estado medicamento não registrado na Anvisa? Excepcionalmente dá. Veja só. Tese de repercussão geral, tema 500. 1. O Estado não será obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível excepcionalmente a concessão de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, e é um prazo superior àquele previsto lá na Lei 13.411, quando preenchidos 3 requisitos. 1. A existência de pedido de registro no Brasil, salvo no caso de medicamento órfão para doenças raras ou super-raras. 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior.
E 3. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, nesse caso excepcional, onde já existe ali um pedido de registro no Brasil e há uma mora desarrazoada, salvo no caso daqueles medicamentos, né, que são para doenças raras ou super raras, aí realmente se dispensa até mesmo esse pedido. 2. Que haja esse registro em agências internacionais de alto renome e também que não haja substituto terapêutico no Brasil. Então, nesses casos é possível. O tema de repercussão geral 1161 traz ainda outro caso em que é possível, que é naquele caso em que não há o registro na Anvisa, mas existe a autorização de importação pela Anvisa. Aí, nesse caso, quando há autorização de importação, são outros 3 requisitos: a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Então, aqui são outros requisitos. Existe autorização de importação, apesar de ainda não haver o registro? Existe. Então, aqui você vai analisar somente se há capacidade econômica do paciente ou não, se esse tratamento é imprescindível e se não existe outro tratamento substitutivo, lá nos protocolos de internação terapêutica do SUS. Só que aí o que acontece? Nesses casos em que não há ainda registro na Anvisa, é necessário obrigatoriamente que a União esteja no polo passivo da ação. Então veja só, voltando lá para a tese de repercussão geral 500. Tópico 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa serão necessariamente propostas em face da União. Então, ainda que exista outros entes, então, por exemplo, Estado, município, a União tem que estar obrigatoriamente no polo passivo da ação. Então, aqui a gente faz a primeira diferenciação. Se se trata de um medicamento com registro na Anvisa, você pode propor contra qualquer dos entes, isolado ou cumulativamente. Se o medicamento não tem registro na Anvisa, aí você tem que propor sempre em face da União. A União tem que estar no polo passivo da sua ação. E aí vem a divergência. E aquele medicamento que está registrado na Anvisa, mas que não está incorporado aos protocolos do SUS. Então, não há protocolo no SUS para a utilização desse medicamento. E aí, como é que fica? Como eu já disse para vocês, lá no informativo 734 do STJ, decisão recentíssima, dia 26/4, se disse que nesse caso não é necessário que a União esteja no polo passivo. Então, esse caso aqui, se tem registro na Anvisa, não precisa que a União esteja no polo passivo. Isso que o STJ decidiu. No mesmo dia, lá na casinha do lado, lá no STF, se decidiu exatamente o contrário. Se disse que quando não há a incorporação ao SUS, aos protocolos do SUS desse medicamento, é necessário que a União esteja no polo passivo, igualzinho como acontece em relação àquele medicamento sem registro na Anvisa. Então, meus amigos, eles não se decidem, eles não chegam ao consenso, eles no mesmo dia decidem de forma completamente oposta um do outro. STF diz que nesse caso do medicamento que não está incorporado ao SUS, mas tem registro na Anvisa, a União vai ter que estar no polo passivo. STJ diz que não. E aí você vai ter que ter muito cuidado com a forma com que isso está sendo perguntado na sua prova. Se for uma prova subjetiva, você vai necessariamente fazer a distinção, trazer que existe um contrassenso. Se for uma prova objetiva, você deve se atentar se essa prova cobra a posição de um ou a posição de outro e, eventualmente, caso venha de uma forma genérica, tentar a anulação da questão caso você erre. E caso você esteja propondo uma ação pedindo medicamentos, inclua a União. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite para que você não deixe de seguir nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, porque quando você ativa o sininho, quando você segue, você diz para a plataforma que esse conteúdo é interessante para você e ela distribui também para outras pessoas. Então, não custa nada ajudar a gente
a fazer esse canal crescer para que haja um estímulo de trazer novos conteúdos como esse gratuitamente. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.